Bom, eu acho que todo mundo conhece ReZero, seja pela história que é incrível, cruel e sádica com o protagonista, ou talvez você conheça ReZero porque ele tem as duas maiores waifus da história dos animes, sendo uma bruxa carismática e gananciosa que todo mundo lembra por causa do chá exótico que ela dá ao Subaru. Esse chá não tem gosto de nada. É feito de quê? Esse chá é produzido aqui mesmo. É um fluido que saiu de mim. Já a segunda é literalmente um anjo na Terra. Diz, eu te amo! Foda-se, eu amo a Emília. Quê? Seu filho da puta, eu te mato! Mas não é de ReZero que a gente vai falar hoje, e sim sobre Lupin 7, um anime com a mesma base, mas que funciona de um jeito um pouco diferente. E o anime começa no meio de uma guerra com o castelo do rei sendo invadido, e a nossa protagonista é a Alicia, e ela e alguns outros cavaleiros estão ganhando tempo para que o rei e a família dele fujam. Então a pessoa que causou toda essa guerra, o imperador Arnold Reis, aparece em pessoa para matar a família real. Alicia e os outros cavaleiros tentam lutar contra ele, mas todos são massacrados pelo Arnold, e no final ele acaba empalando a Alicia e ela acaba morrendo. Mas sempre que a Alicia morre, o tempo volta 5 anos, pro dia que a vida dela mudou completamente. Desde criança, a Alicia é noiva do príncipe do país dela, mas do nada ele anulou o casamento e ainda acusou a Alicia de cometer vários crimes. Como essa é a 7ª vez que a Alicia passa por isso, ela nem se importa. A Alicia deixa o príncipe falando sozinho e vai embora. Então ela relembra suas 6 primeiras vidas. Na primeira vida, Alicia foi pega de surpresa quando o príncipe anulou o casamento. Alicia ficou sem entender nada enquanto o príncipe ficava listando vários crimes que ela não cometeu. Quando Alicia chega em casa, ela é expulsa pelos próprios pais e fica apenas com a roupa do corpo. Então ela começa a andar pela cidade sem rumo, mas quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Enquanto Alicia andava pelos arredores da cidade, ela acaba sendo encontrada pela companhia Arya, um grupo de mercadores. O líder do grupo, o chefe Tully, acaba adotando a Alicia e ela começa a fazer parte do grupo. Quando a Alicia conta a história dela para os mercadores, o chefe Tully faz a Alicia perceber que o que aconteceu com ela não significa que a vida dela acabou. Pelo contrário, isso não é o fim, é apenas um começo. Porque já que ela perdeu tudo e foi praticamente expulsa desse país, agora ela pode viver do jeito que ela quiser. Então o chefe Tully ensina tudo que a Alicia precisa para se tornar uma mercadora de sucesso, e nessa primeira vida a Alicia descobre que ela tem um sonho de viajar a todos os países do mundo. E ela até consegue realizar esse sonho, mas quando falta apenas um país, ela se envolve na guerra criada pelo Arnold Reis e morre. Na segunda vida, Alicia volta pro dia que o príncipe anulou o casamento deles, e de início ela começou a achar que isso é apenas um sonho. Mas quando ela confirmou que isso é a realidade e que ela voltou no tempo, ela sai correndo do palácio, chega em casa, pega tudo de valor que ela tem, e então ela tenta reencontrar o chefe Tully de novo, mas a caravana de comerciantes já tinha passado pela cidade. Então a Alicia olha as coisas dela e ela encontra um livro de medicina que ela herdou do avô dela. Dessa vez, como a Alicia tem dinheiro, a Alicia decide vender tudo que ela tem e se tornar uma farmacêutica. Por causa da primeira vida da Alicia, ela já sabe aonde vai acontecer todas as epidemias do mundo, e por isso ela decide sair pelo mundo curando as pessoas. Mas ela se envolve na guerra criada pelo Arnold Reis e morre de novo. Na terceira vida, Alicia vira uma historiadora, usando os contatos que ela conheceu na vida anterior, mas de novo ela se envolveu na guerra do Arnold Reis e morreu. Na quarta vida, Alicia virou uma maid de uma família de nobres, mas ela acabou morrendo de novo por causa da guerra criada pelo Arnold Reis. Na quinta vida eu não sei o que ela fez, até porque o anime não mostra, mas eu acho que ela chutou o balde e foi pro lado negro da força. E o único deslumbre que a gente tem dessa vida aparece apenas na opening, e levando em conta as roupas que a Alicia tá usando e o fato que ela consegue se disfarçar muito bem, e ainda uma parte do anime em que a Alicia consegue fugir do castelo do imperador sem ser vista pelos guardas, eu posso teorizar que talvez a Alicia tenha virado uma ladina. Se sua vida tá se repetindo, por que não começar uma vida de crimes e ver o que acontece? Talvez por isso que o anime não mostrou essa vida, ou talvez ela conseguiu algumas habilidades diferenciadas nessa vida e o anime quer fazer uma surpresa pra gente. Talvez não seja isso, mas a teoria tá no ar. Na sexta vida, Alicia se vestiu de homem e virou um cavaleiro, e o resto vocês já sabem. As primeiras 6 vidas da Alicia são sobre possibilidades e conhecimento.
Conhecimento é o maior tesouro do mundo e o único que ninguém pode roubar de você. Já as possibilidades, o mundo oferece escolhas infinitas. Só depende de você ter conhecimento suficiente para fazer essas portas se abrirem. Então, na sétima vida, Alicia decide pegar mais leve, porque em todas as suas outras vidas, ela morreu ou por causa da guerra ou por ter trabalhado até morrer. Dessa vez, ela quer levar uma vida de paz e sossego, ou seja, ela quer ligar o modo baiano. Em todas as outras vidas, Alicia saiu pela porta da frente, mas dessa vez ela decide sair pelo jardim, porque talvez assim ela consiga chegar na casa dela mais rápido. Em uma esquina do castelo, ela acaba encontrando o príncipe Arnold Heinz. Quando ela vê ele, Alicia se assusta e chama ele de Imperador Arnold Heinz, e ele acha isso estranho porque é a primeira vez que ele vem a esse país, e ninguém deveria saber quem ele é, mas Alicia dá uma desculpa qualquer pra ele, falando que a fama do Arnold é incrível e por isso ela conhece ele, mas depois disso ela fala que tá com pressa já que o casamento dela foi anulado, e depois disso ela pula pela janela. Quando Alicia cai, ela começa a rolar até chegar perto de uma fonte, e lá embaixo Alicia quebra os saltos e vai correndo pra casa, e essas atitudes encantaram o Arnold, e ele decide ir atrás dela. Quando Alicia chega em casa, o ex-noivo dela já tá esperando no portão da casa dela para prender a Alicia e mandar ela pra cadeia. Quando o príncipe encontra a Alicia, ele ainda tenta humilhar ela com o fato dela estar triste por ele ter anulado o casamento, mas a Alicia dá a volta por cima e ele é quem é humilhado, porque ela faz ele virar motivo de chacota e todo mundo que tá na rua começa a rir dele, porque a Alicia dá a entender que foi ela que anulou o casamento e não o príncipe. Uma garota chamada Maria começa a brigar com a Alicia, pelo que ela disse ao príncipe. Então a Alicia se tocou sobre o que realmente aconteceu. Para ajudar a própria família, a Maria decidiu destruir a vida da Alicia e tomar o lugar dela como noiva do príncipe. E para isso a Maria disse ao príncipe que a Alicia cometeu vários crimes contra ela. Sabendo disso, a Alicia dá um conselho para Maria. O futuro que ela tá buscando só vai valer a pena se ela quiser ele de verdade. Caso contrário, ele não tem sentido. Assim como seu futuro só depende de você, seguir um futuro que você não quer só para agradar os outros é o mesmo que não ter futuro nenhum. E isso só vai te fazer infeliz, além de ser uma grande perda de tempo. Alicia ainda diz para Maria que para evitar que isso aconteça, ela precisa encontrar um equilíbrio entre ajudar a família dela e o que ela quer realmente fazer da vida. Até porque a vida é muito curta para se viver o sonho de outra pessoa. Depois disso, Alicia tenta ir embora, mas o príncipe manda os guardas prenderem ela. Em um reflexo, Alicia pega a espada de um dos guardas e se defende de um golpe do Arnold Heinz. E não me perguntem o que ele queria fazer, eu não sei se ele queria conversar ou matar ela de novo. Mas depois disso, ele se ajoelha e pede a Alicia em casamento. Alicia fica sem acreditar em toda essa situação e ela começa a pensar que se essa fosse a primeira vida dela, ela aceitaria. Mas como agora ela tem possibilidades infinitas, Alicia recusa a proposta do Arnold, e ele não fica chateado, pelo contrário, na verdade ele começa a sorrir. Então do nada o rei aparece e ele pega o filho dele pelo pescoço e esfrega a cara dele no chão, enquanto ele pede desculpas pro Arnold e pra Alicia por tudo que o filho dele fez. E o rei pede a Alicia para ela conversar com o Arnold e ouvir a proposta dele. Enquanto a Alicia conversa com o Arnold, ele diz que quer casar com ela porque ele se apaixonou por ela à primeira vista. E a Alicia decide aceitar o pedido de casamento do Arnold, porque talvez essa seja a única linha do tempo que ela consiga descobrir o que levou o Arnold Heinz a criar uma guerra mundial. Para casar com ele, Alicia faz 4 exigências, e cada uma delas tem um motivo por trás. A primeira condição, ela quer escolher qual vai ser a companhia em que eles vão comprar todas as coisas necessárias para o casamento deles. Ela pediu isso porque ela quer reencontrar o chefe Tully e usar as conexões que a companhia dele vai ter no futuro. A segunda exigência, Alicia não quer morar na mesma casa que o Imperador, porque nas vidas passadas dela, o Arnold sempre matou o próprio pai, e depois deu um golpe de estado para se tornar o novo Imperador. Então Alicia quer fazer o Arnold ficar longe do próprio pai. A terceira exigência, a mais importante, ela quer passar todos os dias dela sem fazer absolutamente nada. E quarta exigência, Alicia pede pro Arnold não encostar um dedo nela. Não sei, deve ser ruim para uma mulher ser tocada por um cara que ela mal conhece, e talvez ela até tenha um pouco de medo dele, já que ele matou ela uma vez. O Arnold aceita todas as exigências da Alicia sem reclamações. No caminho para Galkenheim, o país do Arnold, a carruagem dele é atacada por bandidos. O Arnold trancou a Alicia na carruagem por segurança, enquanto ele mesmo vai lutar contra os bandidos. Na vida de Maiden da Alicia, ela aprendeu como arrombar portas, e ela sai da carruagem bem a tempo de ver o Arnold derrotando todos os bandidos. Mas ele não matou nenhum deles, o que indica que ele ainda não é o imperador sanguinário que a Alicia conheceu na sexta vida.
Os bandidos feriram os homens do Arnold com espadas envenenadas, e a Alicia se oferece para fazer um antídoto, e quando ela termina o remédio todo mundo começa a desconfiar dela, e se o remédio que ela fez é confiável, para provar que aquilo é mesmo um antídoto, a Alicia se corta com uma das espadas envenenadas só para provar que o remédio dela funciona. Depois disso o Arnold vai agradecer a Alicia por ela ter ajudado os soldados dele. Falando sobre o Arnold agora, ele é sim um líder frio, e como ele tem mais habilidade do que os soldados dele, ele prefere lutar sozinho do que deixar os soldados dele se ferirem ou até morrerem numa luta inútil como essa. Até porque ele conhece a história de todos eles. E ele sabe o quanto todos eles se esforçaram e se sacrificaram para se tornar guardas do Imperador. E seria uma pena deixar o sonho deles acabar assim. Quando eles chegam em Galconheim, Alicia fica impressionada com a cidade, e quando eles chegam num castelo, a casa que a Alicia vai morar ainda não está pronta. Mas isso não é problema, porque o lado Maiden da Alicia se anima, só com a possibilidade de limpar uma casa toda de novo. E assim ela faz, a Alicia limpa a mansão inteira sozinha. No final da tarde, o Arnold encontra a Alicia admirando a cidade, e o Arnold pergunta para Alicia o que ela vê de tão impressionante no reino dele, já que ele mesmo não vê nada demais. E a Alicia responde que desde pequena ela acreditava que o único valor que ela tinha era ser noiva do príncipe do reino. Até por isso os pais dela nunca deixaram a Alicia aprender nada que não fosse se tornar uma boa esposa e mãe. Mas com o tempo ela se deu conta que quem precisa dar valor ao conhecimento que ela adquiriu e à própria vida dela é ela mesma. Só um adendo que eu esqueci de colocar no roteiro. Nesse final o príncipe Arnold, ele se declara para Alicia e ele diz que vai apoiar ela em tudo que ela queira fazer. Mas a Alicia não acredita no que ele está dizendo e ela acha que ele está apenas fingindo para poder usar ela no futuro. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Valeu por ter me assistido até aqui e a gente se vê na próxima.